Direto ao ponto. Oferecimento: Plataforma Intacta 2 Extend. O futuro da soja é seu. Aprosmate, Associação dos Produtores de Sementes de Mato Grosso. E Ato Sementes. Juntos vamos sempre vencer os desafios do campo. Olá, está no ar um programa Direto ao Ponto, gravando aqui dos estúdios de Brasília para o mundo com um convidado muito especial que é o presidente da Abramilho, Otávio Canizin. Seja muito bem-vindo, presidente. É um prazer estar aqui, Glauber, mais uma vez com você. Você que é lá de Maringá, né? Brincadeira, Londrina. Brincadeiras à parte. Presidente, me fala sobre a questão do milho. A gente sabe que o milho, o Brasil saiu de importador, né, alguns anos atrás, para exportador agora, podendo ser um grande exportador. Como é que a entidade está se movimentando, trabalhando com tudo isso? A principal intenção da entidade é dar vazão a essa produção realmente que tem aumentado e muito de milho no Brasil, né? O milho saiu de um produto considerado, vamos chamar assim, de segunda classe. O pessoal plantava só, ainda continua plantando em segunda safra, mas considerava um produto de rotação de cultura e com menor significado financeiro. Isso acabou se modificando ao longo dos últimos anos, né? Por várias questões, guerra, pandemia, carência de alimentos no mundo, né? Essa demanda aumentou muito e com isso o Brasil soube ocupar o espaço, né? Aumentando a sua produção e remunerando o produtor na segunda safra com a produção de milho, né? A gente da Abramilho fica muito contente porque um trabalho que foi desenvolvido na abertura de mercados novos, né? Para a colocação do produto. Então, o milho tem uma importância fundamental para a cadeia de proteína animal, né? Todo mundo sabe que na produção de ração para pecuária, para suínos, para aves e piscicultura tem crescido muito também. E também agora, nos últimos tempos, houve uma demanda significativa para a produção de energia através do etanol. Então, essa movimentação propiciou um aumento de produção até para poder dar vazão a uma sobra de produção que a gente tem aí, que pode alcançar esse ano até 45 milhões de toneladas, né? A gente pode ter essa chance de exportar e aí superando o próprio Estados Unidos, que hoje é o maior exportador de milho. A safra está indo bem, né, presidente? Como é que está a safra? Está indo muito bem. Aparentemente, ainda em vários lugares ela está em fase de desenvolvimento, né? Houve em algumas regiões, como no caso do Paraná, no meu estado, um atraso por conta do atraso da cultura de soja, não no plantio, houve uma extensão de ciclo da lavoura de soja na casa aí de 20 dias na média. Mas essa extensão de soja também fez produzir mais a soja, né? Sim, as produtividades esse ano, pelo que se tem escutado, tem atingido níveis interessantes. Houve um aumento, sim, de produtividade, Paraná principalmente, porque houve anos ruins passado e retrasados, né? E, então, esse aumento de ciclo significou, sim, uma produção maior de soja, mas também houve um atraso na introdução da cultura do milho, né? Nós temos que lembrar que o milho no Brasil, 70% ou 80% dele é produzido em segunda safra, ou seja, na mesma área que se colheu soja ou a lavoura ou a primeira lavoura aí o que é pouco no mundo isso, né? É o Brasil que tem essa particularidade, né? A gente tem que lembrar isso, Glauber, realmente, em qualquer outro lugar, em qualquer outro sistema de produção no mundo, a ocorrência de uma safra. Ou você planta soja, ou você planta o trigo, ou você planta o milho, ou você planta cevada. No Brasil, a gente tem uma extensa área que consegue plantar 2 até 3 safras, às vezes, né, introduzindo aí o feijão e outras culturas, por ano, o que significa que a sustentabilidade da nossa produção é muito grande. Agora, presidente, existe sempre uma discussão, lógico, a Abramilho foi uma entidade criada em 2007, inclusive também muito para atuar nessa questão da CTN-Bio e tudo mais, porque tinha aprovações, né, da transgenia, né, dessas variedades todas que tem aí, né? E eu queria que você falasse, mas existe sempre essa discussão toda, mas o transgênico, a biotecnologia, como é que a Abramilho tem falado sobre isso? A Abramilho sempre se posicionou a favor da ciência. A gente, enquanto entidade, não se posiciona
por ideologia. Então, a gente acredita que a ciência que tem que tomar a decisão e o produtor está interessado de usar a tecnologia aprovada pela ciência. E o produtor faz isso. E a biotecnologia hoje, na produção de alimentos, é fundamental. Eu acho que a gente não consegue mais falar em produção, em alta produção de alimentos, para atender e até amenizar a insegurança alimentar, sem a utilização de tecnologias novas, e entre elas a biotecnologia. Então, a Abramilho é defensora do uso de qualquer tecnologia que seja aprovada pela ciência. E o que é muito interessante, né, presidente, que eu estava até ouvindo outro dia, que, por exemplo, se você não tivesse biotecnologia, até a gente falando de exportação, né? Qual é o maior importador ou qual é o maior consumidor de milho do mundo, né? E aí isso me chamou muita atenção. Quando a gente até ficou naquela, é os Estados Unidos, é a China, né? Quem seria? Então, porque a gente é o grão, importante lembrar que é o grão mais produzido no mundo. 1 bilhão e 200 milhões de toneladas, né? Então, o Brasil produz 10% da produção mundial. Isso. E o maior consumidor era a lagarta do cartucho. Lagarta do cartucho consumia 30% do milho mundial. Então, você vê que loucura isso. Então, a importância, ou seja, se a gente não tivesse hoje essa tecnologia toda do controle, né, da lagarta, nós não estaríamos produzindo 1 bilhão e 200. Sem dúvida. O excedente na produção ia ser muito menor, quer dizer, a quantidade exportável dos países ia ser menor, ou seja, o preço ia ser maior, né, e isso dificultaria o acesso, né, das pessoas que têm menos posses ao consumo, né. E temos que lembrar que não ao consumo do milho diretamente, mas ao consumo de proteína, de ave, de suíno, de peixe, né? Então nós temos que lembrar que o milho é recurso para essas cadeias. Agora, vamos falar um pouco de produtividade. A gente sabe que há alguns anos atrás a gente, quando começou a plantar em segunda safra principalmente, quem plantava em primeira safra não, mas quem plantava em segunda safra, a gente falava de produtividade de 35, 40, 45. Se um cara colhesse 60 sacos na safrinha, que a gente chamava de safrinha, era uma boa produtividade. Era chamada de safrinha, né? Hoje a gente está vendo, por exemplo, o campeão de 2022, que o Christian Dalben lá de Sorriso, por exemplo, no Mato Grosso, colheu 246 sacas de média, né? Por hectare. Por hectare. Né? Então, veja que loucura isso. Em segunda safra. Em segunda safra. Então, quer dizer, isso mostra que a gente tem a média ainda, no caso, vou pegar, quando você fala disso, a média no Mato Grosso, você está falando ainda de 100 sacas. Né? Então, veja o potencial que tem. Como é que você tem acompanhado isso no Paraná? Tem sido uma revolução? Esses últimos anos o produtor tem investido mais em tecnologia? Tem. Assim, o milho, como ele é uma cultura que vem em segunda safra, no início, como a gente já falou, havia um plantio, vamos dizer, sem muita esperança, devido ao aumento da demanda, ao aumento do valor, né, que tem o milho no mercado internacional. Vendia milho a 12, 13 reais, né? Exato. Não há melhor estímulo para o produtor ou para qualquer tipo de produção que o valor adequado ao seu produto. Claro. Né? Quando o valor é muito baixo, há um desestímulo muito grande e você acaba acontecendo uma diminuição na produção. Como esse valor do milho houve um aumento na demanda e um aumento significativo no valor do produto, também houve um aumento de interesse de investimento em tecnologia por parte do produtor. E houve, sim, um aumento significativo nas produtividades. É claro que a gente é muito dependente na segunda safra de clima também, mais do que na primeira, porque o clima de segunda safra, geralmente no Brasil, é mais complicado, vamos chamar assim. Mas, com o aumento da tecnologia, propiciou um aumento significativo de produtividade na segunda safra do milho. Você acha que ainda tem muito para crescer? Sem dúvida nenhuma, né? Tem para crescer ocupando as áreas em segunda safra, sem desmatar nada. Nós não estamos falando em aumento de produção com desmatamento ou abrindo novas áreas. Ninguém aqui está falando em abertura de novas áreas. O Brasil tem área suficiente para aumentar a sua produção e chegar aí nos 200 milhões de toneladas facilmente nos próximos anos, né? Com o aumento do uso da tecnologia. E é interessante de ver, Das, né, que você vê que houve diminuição a conversão da área de pecuária para a agricultura. Isso. E o rebanho aumentou. Isso que é interessante. E o desfrute aumentou. Houve um aumento no volume de produção de carne com menor
com um rebanho menor, com área menor, de pecuária. Né? E você vê, você coloca... A gente saía de uma média de 1,2 cabeças para 1,8. Então, o quanto que isso é positivo, né? E temos muita terra ainda para ser incorporada, que já está em uso do sistema de produção agropecuário, que pode ser convertida para lavoura, né? Então, a gente, quando fala em aumento de produção de milho ou de soja, ou seja, de qualquer produto agrícola, ninguém fala em novas áreas de abertura, fala em utilização de tecnologia e melhorar as condições das áreas já que vêm sendo utilizadas. Presidente, vou pedir para você um momentinho só, nós vamos para o intervalo e já voltamos falando um pouco mais sobre milho, esse grão que vem revolucionando o mundo, que é o grão mais consumido também. E é uma delícia, né? Comer um milhinho verde, uma pamonha, um bolo de milho. Bolo de milho. Aguarda. Come seu bolo aí e volta. Não sai daí, não. De volta direto ao ponto, conversando com o presidente da Abramilho, Otávio Canezin. Presidente, vamos falar agora a questão, é lógico que o milho, antes sobrava milho aqui, tinha que pedir, por exemplo, para o governo para fazer prêmios, para mandar o milho embora. Mato Grosso vivia aqui perturbando, vocês do Paraná lá ficavam até bravos com isso, né? Porque, poxa, o milho tinha que passar na porta de vocês lá e aí... Tinha que haver um subsídio para transportar esse milho das regiões produtoras onde havia um excesso para as regiões consumidoras, que normalmente é no sul do país, os estados de Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Paraná, que além de produtores são grandes consumidores de milho, né? Então isso realmente foi uma época, vamos dizer, um passado não muito alegre para o milho, mas hoje eu acho que a condição é diferente. Mas foi importante que o governo também cumpriu o seu papel, né? E aí colocou o prêmio, atuou. Né? Isso fez com que o produtor continuasse plantando, porque se não tivesse atuado, o produtor não plantava mais. E hoje o Brasil, muitas vezes, podia estar importando milho. Isso. Né? E hoje a gente vê com bons olhos, porque abriram-se novos mercados para o milho. Né? Você vê aí a cadeia de etanol, a cadeia de energia, você tem, então, uma demanda ao produto setorizada, localizada nos estados que havia um excesso um pouco maior, que o custo de transporte ao porto é maior, então é um bom senso muito grande. Em vez de eu deslocar um milho até o porto com frete caro, rodoviário, que no Brasil a gente sabe que tem gargalos de armazenagem, gargalos de rodovias, né, de sistemas de transporte. Então, esse milho sendo utilizado por conta da produção de etanol, de energia nos estados produtores, isso auxilia, né, ao fluxo de exportação, ao fluxo de demanda do produto. Agora, isso que você está falando é interessante, né? Então, a gente tinha um milho que sobrava aqui, hoje você tem uma demanda interna que aí vai em torno de 80 milhões de toneladas. Correto. Considerando inclusive o etanol, que consome já praticamente 14 milhões de toneladas, veja que importância é isso, né? Então, que consome os 10% do milho do Brasil, não é, os Estados Unidos é 30%, né? Aqui isso. 10%. E você tem uma exportação. Agora, vira e mexe, tem um assunto. Vai faltar milho para as galinhas, vai faltar milho para o suíno, porque não pode fazer etanol de milho, porque não pode exportar. Como é que... É uma desinformação? Qual que é o problema desse assunto, presidente? Eu acho que você colocou bem, talvez seja uma desinformação. A gente tem que lembrar que nós temos um excedente. Você colocou bem, o Brasil consome, aí, em média, 80 milhões de toneladas. Se nós vamos potencialmente produzir nessa safra 126 milhões de toneladas, como está se preconizando, pode ser mais, pode ser um pouco menos, então há uma sobra aí, vamos chamar assim, de 40 e tantos milhões de toneladas, que a gente tem que dar vazão. E antes de tudo, a Abramilho e a nossa instituição acredita no livre mercado. Sim. Eu acho que o produto tem que ser colocado à disposição do mercado. Então, a gente tem que ter essa tranquilidade de poder oferecer o nosso produto, até para que não haja um desestímulo e amanhã venha faltar o produto. Porque se você limita a exportação ou se você cria qualquer mecanismo artificial para tentar haver um controle sobre isso, você pode... isso pode reverter em uma situação pior, né? Ou seja, um desestímulo e aí sim faltar produto. Hoje nós estamos numa situação contrária, nós estamos com sobra de produto. Claro. Nosso trabalho é abrir novos mercados para poder colocar o nosso produto fora, até para não haver um desestímulo amanhã, porque se esse preço do milho cair demais internamente, o que vai acontecer o ano que vem?
O produtor vai falar, opa, não tenho resultado, eu vou plantar outra coisa, vou fazer um outro tipo de cobertura, eu vou passar a fazer outro tipo de plantio. Então, é importante que a gente dê vazão, que a gente tenha a tranquilidade que esse produto vai ser escoado, vai ser colocado aos mercados que demandam esse produto. Então quer dizer que o problema do milho brasileiro não é falta de milho, é comercialização. Isso, exatamente. Ou seja, porque, vou pegar o exemplo, o Mato Grosso produz muito mais milho do que consome. Claro. Né? Então, ele tem um excedente muito grande. Tem um excedente de 25 milhões de toneladas lá. E agora, esse excedente ou ele vai para frango, vai para suíno, ou ele vai ser exportado. Claro. Agora, ele não pode ficar esperando né, a galinha coquerejar para o produtor vender. O produtor precisa se antecipar. Claro. Então, eu acho que a questão toda seria quem precisa do milho se antecipar e fazer contrato com pagamento futuro, contrato a termo. Né, o mercado tem que ser educado, vamos falar assim. A gente tem que haver... Eu acredito que os interessados em comprar milho tem que fazer uma programação de compra. Né? Hoje é comum, em vários mercados trabalham com programação, com mercado futuro, né? Travamentos. Então, e o conforto de saber que há um excedente né? Traz tranquilidade ao mercado. Né? Então, eu acho que é muito confortável. O duro seria a gente estar na situação inversa. A gente está conversando aqui, poxa, o Brasil demanda 80 milhões de toneladas e nós vamos produzir 50. Como é que nós vamos fazer? Vamos trazer da onde? Igual fertilizante. A Ucrânia saiu fora do mercado, os Estados Unidos já atende o mercado dele. E da onde vai vir o milho? Né? Então, isso é complicado. Agora me diz uma coisa, com relação a um mercado novo que é a China, né? Então a imprensa toda vez está perguntando sobre isso. Como é que você vê esse mercado? Olha, é um novo mercado, você colocou bem. Eu não vejo como salvador da pátria, nenhum milagre, eu não acho que nós temos que ter a China como mercado exclusivo, mas também não podemos descartar de maneira nenhuma um mercado do tamanho da China. Claro. Ela tem que ser tratada com devido respeito de um comprador. E eu acho que o Brasil não se limita a vender para a China só. Nós temos um portfólio de clientes, já historicamente falando, da Ásia, da Europa, que a gente atende e a gente vai continuar atendendo também esse mercado. Eu acho que é mais um comprador que vem para o milho brasileiro. Agregar, né? Agregar. Presidente, eu sei que a Abramilho vai fazer um congresso, né? O primeiro congresso Abramilho, que vai ser dia 17 de maio, está perto já. Sim. O que vai tratar esse congresso? Qual que é a importância? O primeiro, né? Esse é um ponto importantíssimo. Agora, dia 17 de maio, próximo, vai haver o primeiro congresso Abramilho em Brasília, né? Para produtores. O que vai ser trazido para esse congresso? Os temas importantes para a cadeia, os gargalos, a comercialização, a abertura de novos mercados, o trabalho que é feito no exterior para aprovação de tecnologias, desenvolvimento de novas tecnologias. Então, vai ser tratada a cadeia como um todo, né? O uso do milho para as diversas cadeias, a cadeia do etanol, a cadeia de rações, todas elas vão ser contempladas com a devida importância que tem. Né? É um portfólio que tem de clientes do milho que a gente tem que tratar com respeito e vai ser tratado nesse congresso para todo mundo. E a gente espera que tenha a repercussão que o milho merece. Não tenho dúvida, né? Porque imagina, pelo que eu vi lá de que vai ser tratado, até vai ter um painel internacional, né, para tratar. Então, eu acho que realmente está muito rico, né? Isso aí. Eu queria que você falasse agora plano safra, né? Então a gente tem um novo governo, um plano safra que está vindo por aí. Qual que é a sua expectativa com relação a isso? Bom, a minha e de todos os produtores, né? Eu vou falar que haja um plano safra robusto, que contemple as necessidades. A gente sabe que é difícil, a questão financeira hoje, de equilíbrio das contas do governo faz muita diferença, né? Pesa muito na hora da decisão. Todo mundo acha que é um setor que já está tranquilo, que não precisa mais. Ao contrário, é um setor que tem seus gargalos enormes e que tem muito para contribuir. É um setor que gera emprego, gera tecnologia. Então, a gente acredita que possa e que tenha que haver um plano à altura que o agronegócio brasileiro merece. Né? Agora, não dá para... A gente vê que tem as taxas, por exemplo, cambiais, ou seja, no caso a Selic está alta, a gente tem inflação que está alta.
não dá para o produtor imaginar que a taxa de juros vai ser, por exemplo, menor ou muito menor que a do ano anterior. É um complicador muito grande, porque a gente sabe que hoje qualquer equalização de juros custa muito caro. Porque você tem uma Selic alta, né, uma taxa de juros para controlar aí problemas econômicos que o Banco Central sabe o que está fazendo e eu não entro nesse mérito, nem tenho a capacidade para isso. Mas a gente sabe que isso custa caro. Para você colocar um plano com juro de mercado hoje, há um afastamento muito grande do produtor, porque isso encarece, né, a produção. Mas, e a equalização acaba custando muito para o governo também. Então, a gente entende esse tipo de problema, mas a gente espera que isso possa ser contornado e a gente tenha um plano que possa, pelo menos, dar um impulso, uma alavancada no sistema produtivo brasileiro. Isso é importante. Principalmente a questão de armazenagem é muito importante, né, presidente? Nós, para encerrar aí, temos 30 segundos. Queria que você falasse de armazenagem, importância. Além das linhas de custeio de curto prazo, que são linhas de produção, a gente tem que contemplar, lembrar que o Brasil tem um déficit de armazenagem tremendo. É assustador a hora que a gente vê as produções que houveram esse ano já no soja, com algumas regiões se complicando para armazenar, e agora com a produção de milho nesses patamares, há um déficit muito grande. Então, essas linhas de crédito para transporte, escoamento de safra, né, rodovias, ferrovias e armazenagem têm que ser contempladas. O governo deve pensar nisso com carinho, porque faz parte da estrutura de produção do Brasil e é um investimento massivo dia a dia, né, tem que ser feito. Presidente, infelizmente nosso tempo acabou. Muito obrigado pela sua participação no Direto ao Ponto. Um abraço, Glauber. Eu que agradeço. Tá aí, gente. Mais uma entrevista super especial para vocês. Sempre direto ao ponto, indo direto ao ponto. Obrigado pela sua companhia. Até o próximo programa. Direto ao ponto. Oferecimento: Plataforma Intacta 2 Extend. O futuro da soja é seu. Aprosmate, Associação dos Produtores de Sementes de Mato Grosso. E Ato Sementes. Juntos vamos sempre vencer os desafios do campo.